Bom, a gente vai fazer a nossa apresentação agora sobre a manutenção de servidores em Windows Server, utilizando como host outras instâncias de Windows também. Essa tela aqui que a gente está vendo primeiramente é a tela do Windows Server. No caso, o Windows Server que a gente está usando aqui é o Windows Server 2008. O R2, né? R2. Então aqui nós temos, ele foi instalado basicamente não, foi instalado simplesmente o básico dele, não tem nenhum tipo de outro programa rodando por trás. E através da instalação do próprio Windows a gente pode selecionar como uma das funcionalidades do Windows Server o Active Directory, que é onde a gente vai se basear aí para as explicações que vão ver nesse vídeo. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai fazer agora é mostrar toda a parte gráfica de configuração do Active Directory. Mostrar também como se comporta um host quando logado dentro de um ambiente de Active Directory e alguma coisa de permissões, enfim, como você pode trabalhar com os usuários no ambiente de AD. Bom, primeira coisa, vamos abrir a janela aí. Abre, Jefferson. Vamos abrindo aqui então. Então a primeira coisa que a gente fez ali, né, pessoal, foi uma configuração básica do servidor ali para colocar uma máquina Windows XP no domínio. Então a gente tem aí as configurações básicas do Windows já configurada. Volta ali naquela tela um pouquinho. A gente vai colocar, já tem apresentado aqui a tela já com os serviços do AD já instalado. Serviço DNS, serviço do DNS e do domínio do Active Directory também, né? A gente não vai entrar muito nessa parte aqui de explicações dos serviços, né? Que o nosso foco é mais as permissões de usuário e criação de usuários, né? Então, se a gente fosse criar agora o servidor do zero, como a gente já fez antes ali, seria adicionar as funções aqui, né? A gente teria como adicionar elas aqui. Vocês vão ver agora aqui que elas já estão instaladas, né? A gente instala primeiro o serviço de domínio do Active Directory para conseguir colocar a máquina no domínio e depois fazer os outros hosts logarem nela. Depois os serviços do AD e LDS, né? E os serviços DNS instalados. Também já está, que é para prover DNS para a rede, né? Vamos sair daqui agora. Não vai instalar nenhum, já estão todos instalados aqui, né? Os que a gente precisa. Então a gente vai fazer uma máquina agora aqui com o Windows XP logar no domínio do Windows Server, né? Alguns dados antes da gente continuar. Para a gente conseguir logar uma máquina num ambiente de AD, nós precisamos obviamente de um usuário com uma senha criada numa lista de grupo que possa ter acesso a isso e saber se considera que os dois computadores já estão no mesmo ambiente de rede e saber qual é o nome de domínio do servidor da AD, né? Isso aqui a gente pode ver através aqui de propriedades, a gente sabe aqui que o nome desse servidor aqui é server.starwars.com, né? Na verdade o nome do computador é Yoda, né? Mas foi configurado lá no DNS desse próprio Mirko que o nome de servidor para domínio dele é server.starwars.com. Então, se no caso ele for o próprio servidor DNS, ele tem que resolver para ele mesmo, né? Então, vamos lá, vamos para uma máquina com Windows XP. Primeiro vamos mostrar só que nós temos um usuário já criado aqui. Onde é que é? O usuário ainda não está criado, a gente vai ter que fazer a criação dos usuários agora aqui, né? Para a gente poder fazer a máquina do XP logar. Primeiramente a gente vai criar o usuário e depois logar a máquina do XP no domínio do Windows Server para poder fazer o login do servidor. Aqui? É. Então tá. Aqui, vamos do lado. Esse? Configuração do usuário. Aqui, vamos criar um através dessa. Né? A princípio a gente já tem os containers criados, ali tá o Rafa. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Vai falar um pouco mais, mas a princípio a gente vai criar o usuário agora. Criar um usuário básico só para poder logar uma máquina num ambiente de AD. Depois a gente pode, com o usuário criado, a gente pode controlar o que ele vai acessar, o que ele não vai acessar, né? Vou criar um usuário aqui com o nome. Meu nome aqui, Bruno. Eu sei que são campos opcionais, né? Tá aqui. Nome de logon, que vai ser Bruno igual. Até tudo minúsculo aqui.
como eu tinha comentado antes, né, o nome do domínio do servidor é server.starwars.com. Né? Esse não é um domínio real, não existe, né, foi criado no nosso ambiente de rede. Então, é nesse domínio nesse nome do domínio que esse usuário vai se logar. Então, vamos avançar aqui. Uma senha ele pede, né? Vamos criar uma aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser complexa, né? Lembrando. Boa. Vamos botar ifsul 345. Ifsul 345. A gente tem as opções, né, para assegurar que o usuário vai logar e trocar a senha no início, as opções que o usuário não pode alterar a senha. No caso, vamos setar como ele não deve trocar e ele não pode alterar a senha e a senha nunca expira. Né? Eu tenho a opção aqui de criar, já que estamos falando de criação de usuário, né, eu posso criar ele já como desabilitado. Né? Então, tem como eu criar ele simplesmente ele aparecer na mesa do usuário, mas sem estar em funcionamento. Né? Isso aí, dois passinhos bem simples ali, né, para criar isso aí. A senha, eu não criei uma senha suficiente. Eu acho que tem que ter ponto, alguma coisa assim, né, ifsul, ponto 2012. É bem interessante porque provê uma qualidade de senha mais de nível elevado justamente para proteger o usuário, né. Beleza, deixa eu criar ali, está criado. Como o serviço do AD já está rodando, ele está esperando requisições. Né? Então vamos para um ambiente aqui agora de Windows XP. Beleza, tem uma máquina aqui normal, uma instalação comum, ela está num grupo de trabalho, ou seja, não está logando no domínio. Eu vou entrar nela aqui. Sim, senhor. Sim, sim. Beleza. Loguei como administrador da própria máquina, não estou num ambiente controlado ainda pelo sistema de Active Directory, então é isso que eu vou ter que fazer nessa máquina agora. Eu vim aqui em propriedades da máquina. Vim aqui no nome do computador. Posso ver que ele está num grupo de trabalho teste hoje e eu vou alterar isso. Eu vou dizer que ele vai passar a ser um membro de um domínio, né? O domínio esse é aquele que a gente definiu antes, né? server.starwars.com. Lembrando que para o servidor achar, para essa máquina conseguir enxergar esse domínio, tem que ter configurações prévias que já foram feitas em cima de nome de domínio, né? Principalmente da rede, né? Que foi colocado IP fixo nas duas máquinas, ela tem que estar na mesma faixa de IP, né? Poder achar o domínio, e o servidor já deve ter sido criado lá anteriormente lá com o domínio do AD já startado. Vamos aqui. Ele já pediu o nome do usuário do servidor para poder logar. Isso aqui eu tenho que saber, tem que ter essas informações do servidor de administração. Na verdade, essa configuração aí já é mais feita, né, pelo administrador da rede mesmo. Né? Então cada administrador, né? Cada administrador de rede vai ter que fazer as permissões em cada host. Né? Essa sim. Best.3. Ok. Então, esse tipo de coisa não vai ser focado em usuário. Né? O usuário final não vai ter que fazer a princípio não teria que fazer esse tipo de coisa. Né? Ele vai simplesmente logar depois que essa máquina estiver preparada. Isso aí. Vamos dar um ok aqui. Até porque essa senha que eu coloquei agora foi senha de administrador do servidor. Do servidor, então, por isso que cada administrador de rede tem que ser... Ele deu um aviso ali, bem-vindo ao domínio server.starwars.com, né? Dá um ok aqui, ele vai pedir para mim reinicializar a máquina. Vou reinicializar aqui rapidinho. Lembrando que a gente estava rodando essas duas máquinas em cima de uma VM que estava rodando em cima do Mac, então provavelmente vocês vão ver aí outros ícones aí que não são pertinentes. Vou entrar na máquina novamente. E dessa vez ela me ofereceu a opção de eu logar num domínio. Eu ainda tenho opção na máquina de continuar logando na própria máquina, porém agora, como é o intuito do nosso trabalho, o controle dos usuários em cima de domínio, né? Eu não sou mais administrador da máquina, eu sou menos usuário de um sistema maior, né? Que é um usuário que foi criado previamente. Eu boto aqui Bruno. E assim que eu coloquei, que foi ifsul.2012.
Então, ok aqui. O que ele está fazendo agora? Ele está criando o meu usuário na máquina, né? Que eu tenho igual todas as máquinas que eu tenho, que eu estou trabalhando, ele tem que ter a parte local. Mas todo tipo de permissão do que eu posso fazer ou não, quem está controlando agora é o servidor. Então ele criou minha área de trabalho remota, né? Desculpa, minha área de trabalho aqui nesse meu local, como se eu estivesse usando o computador pela primeira vez, né? Esse papel de parede é o original do XP, ele me deu essa tela de welcome aqui do XP, que é depois que você faz a primeira instalação, ele sempre mostra isso aqui, né? Então, dessa forma aí, eu já estou com o meu host dependendo de uma configuração previamente setada para mim no servidor, ou seja, eu não tenho controle mais. Na verdade, eu posso ter controle. No momento, nós não definimos nenhum tipo de restrição. Né? Isso a gente vai começar a mostrar agora. Esse primeiro passo foi para mostrar como é visualmente um host entrando dentro de um ambiente controlado de um servidor. Beleza, acho que agora que a gente já viu que ele está logado, eu acho que a gente vai começar a mostrar um pouco a gerência desse host. Né? Então eu vou deslogar aqui agora e a gente vai começar a mostrar algumas peculiaridades aí do AD. Vou fazer um logoff aqui agora, ele se desloga do servidor aí. Beleza, está esperando agora o próximo comando. Então vamos voltar aqui para o server. Vocês querem assumir um pouco aí? Vamos sumir um pouquinho aqui então. Só para falar um pouco também. Então aqui, pessoal, a gente tem o usuário já previamente criado antes ali, né? Que o Bruno criou. Em cima desse usuário aqui a gente vai fazer alguns testes ali de permissão e grupos de trabalho, né? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar primeiramente um grupo de trabalho aqui para mover esse usuário Bruno para dentro desse grupo e setar algumas permissões, né? Então a criação desse grupo pode ser feito tanto com o botão direito aqui nessa tela aqui, né? Como nesses ícones aqui em cima. Criar um novo grupo container e criar um novo usuário no container atual. Esse container, Charles, serve para quê, afinal? Os containers aí são basicamente lugares onde vão ser armazenados os grupos dentro do servidor, né? E os usuários, né? Então a gente já tinha criado previamente esse container aqui, né? Com os users of service, né? Que é onde a gente vai criar todos os usuários aqui dentro, não mexendo nas configurações padrões assim do servidor, que seria essas outras pastas aqui para cima. Então, para criar os usuários é necessário criar os containers. É necessário criar um container porque a gente vai ter a garantia que a gente não vai adulterar nada, assim, não vai fazer nada de errado com os usuários padrões do servidor, né, em si. Então aqui a gente pode definir quantos containers a gente quer, quantos grupos a gente quer, quantos usuários a gente quer e separar todos eles por categorias, digamos assim, né. Então aqui a gente tem, já apresentando agora o domínio, né, que foi criado antes, que é esse aqui, o computador que já tinha sido previamente logado nesse servidor, né, que é o XP ali que a gente estava mexendo antes, que é o mall, e a gente já tinha um outro computador, que era o do Bruno, que a gente tinha feito um teste anteriormente, já logado também no servidor, né. Então esses dois computadores eles estão autorizados a logar nesse servidor e nesse domínio, né? Então dentro daqui do user... Se você não setar o computador que pode se logar, qualquer um vai poder, ele vai aceitar a conexão de qualquer host. Posso definir também, posso definir. Na verdade, ele vai aceitar a conexão de qualquer host porque quem não foi restringido. E para acessar essa rede e entrar nesse domínio, é necessário ter o usuário e a senha do administrador da rede, como vocês viram antes ali, né? No XP, exatamente. Então, o controle é feito através de lá mesmo, né? Mas poderia ser setado, independentemente se a pessoa colocar o senha de administrador ou não. Se o administrador definiu que só tal host pode entrar, só tal máquina vai poder utilizar, né? Então a gente vai criar aqui um novo grupo, né? E aqui novo.
grupo. Então a gente vai chamar esse grupo aqui de teste. Tá? Então ele vai ser um grupo no escopo do grupo global e o tipo do grupo da segurança. O grupo está criado, grupo teste. Dentro desse grupo aqui a gente vai conseguir agora fazer certos filtros para certos usuários que previamente a gente pode criar ou criar depois e jogar eles para dentro desses grupos, setando algumas permissões de cada grupo. A gente podia criar aqui um grupo dentro de uma empresa RH ou outro departamento dentro da empresa e setar somente permissões para esse grupo, com os usuários dentro desse grupo tendo as permissões de acesso entre pastas e arquivos dentro do servidor. É mais uma questão de organograma, né? Questão Isso de aí. árvore, né? Isso mesmo. Fica mais fácil de você definir. Fica mais fácil definir e organizar os usuários. Aqui no caso a gente tem um usuário de teste, né? Mas num ambiente empresarial que você tem, sei lá, 50, 60, 100 usuários. Muito importante a criação desses você pode grupos. Criar por grupos, né? O que cada grupo pode fazer ou deixar de fazer, né? Isso aí. Então a gente vai... Mas é importante salientar que as mesmas permissões que você pode dar ou retirar de um grupo, você pode fazer para um usuário, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Na verdade, a gente cria esses grupos só para... Organizacional. 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 Então a gente vai vai jogar esse usuário do Bruno que foi criado antes aqui para dentro desse grupo ali. Então a gente tem duas maneiras, né, para a gente fazer isso. A gente pode entrar em propriedades do usuário ou propriedades do grupo. Então a gente vai entrar aqui em propriedades do grupo e olhar os membros que ele tem nesse grupo. Por enquanto nenhum, então a gente vai adicionar o membro Bruno ali, né? Avançado, localizar. Bruno Amaral. Vamos colocar aqui uma pesquisa, né? A gente pode refinar a pesquisa também se quiser, né? Botou administrador. Localizar agora. Então aqui achou o usuário, clicou 2 vezes em cima, a gente colocar esse administrador aqui, por engano. É bom ver ali que ele botou o meu nome e botou que o meu usuário, na verdade o meu usuário para o servidor, Bruno, ele já entende que é um usuário para o domínio da AD, tanto que o meu aliás, digamos assim, né, é Bruno Amaral. Meu nome do usuário mesmo é bruno@servicestarwars.com, ou seja, ele já entende que o teu usuário já está... Que é um usuário de funcionamento, né, de domínio, exatamente. Então a gente vai adicionar aqui, você pode perceber que ele veio já para a guia dos membros aqui. Então o Bruno agora vai passar a ser um membro desse grupo teste que a gente criou antes. A gente vai dar um aplicar, ok. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no grupo teste, no usuário Bruno, né, propriedades. A gente vai ver agora aqui, membro D. Aqui vocês podem ver, ó, ele é um membro do grupo teste em server.starwars.com. Então aqui, nessa guia aqui também de usuário, a gente pode definir as permissões do usuário em si, né? Como o Bruno falou antes, que a gente pode deixar todos os usuários espalhados, digamos assim, aqui dentro e definir as permissões diretamente no usuário ou criar os grupos para refinar a organização ali e ser mais específico, né? Então um grupo pode ter diferentes usuários com diferentes permissões. Isso mesmo, isso aí. Então a gente vai criar dentro, o intuito é setar as permissões no grupo, né? Para que aquele usuário tenha permissões ou não aqui, né? Então ele tem essas permissões aqui, que ele pode ser um membro de outro grupo ou de outro container também, né? Dentro do grupo, do próprio grupo. E gerenciado se fosse gerenciado por um outro administrador da rede, alguma coisa assim, a gente podia alterar aqui e definir qual que seria o administrador desse usuário ou desse grupo em si, né? Aqui ele tem as opções que a gente já criou antes, que ele é um escopo do grupo global. Ele é tipo global. Global, a gente pode definir ele para universal, o tipo do grupo de segurança ou distribuído. Então aqui a gente vai entrar agora um pouquinho nas permissões do usuário aqui, para a gente poder ver o que a gente pode fazer ou não com o usuário. Enquanto isso a gente vai fazer o logon depois, obviamente a gente vai fazer o logon desse usuário de novo aqui no servidor para mostrar para vocês daí
peculiaridades que a gente vai definir agora aqui para o usuário. Então a gente tem aqui nessa guia geral, né, algumas informações do usuário em si, né, endereço, se a gente quiser colocar todos os dados dele, para isso aqui numa organização de grande porte, isso aqui é muito importante, porque a gente consegue refinar e saber várias informações do usuário dentro do servidor, né. Aqui a conta dele, né, que ele logou antes lá do XP, né, do Windows XP que a gente mostrou quando ele entrou no domínio, né. O perfil, esse negócio do perfil aqui a gente tentou fazer alguma coisa, mas acabou não conseguindo porque é mais específico assim. Então essa parte só para especificar um pouco, essa parte do perfil seria a mesma coisa que a gente poder carregar para todos os usuários daquele grupo ou para todos os usuários pré-definidos ali um perfil diretamente dentro do servidor. Então, cada vez que o usuário fosse logar no servidor, ia carregar um papel de parede em si, sempre o mesmo, o usuário não ia conseguir trocar, ícones na área de trabalho e alguns arquivos assim em si de configurações do usuário lá no host, né? Telefones de contato, isso aqui também é tudo a nível de especificação e cadastro do usuário, né? A organização que ele pertence e aqui o membro D, né? Um grupo de trabalho ou usuários do domínio ou administradores, isso aqui a gente pode definir aqui, né? Se quiser. E, né? Tudo que é mostrado ali. Tudo que é mostrado ali a gente junto, pode. Né? É o que ele tá, na verdade. Isso. Então, tipo, se eu definisse ele como administradores aqui, ele poderia ser um administrador do próprio servidor logado também numa máquina host, né? Ele poderia fazer opções lá no Windows lá que um usuário normal não ia poder logado no serviço da AD, né? A gente tem aqui as guias da COM, né, que é um usuário membro do conjunto de partições, né, que isso aqui seriam as partições lá que seriam criadas dentro do servidor para especificar as pastas e arquivos do Windows lá para ele poder acessar ou não, né. Área de trabalho pessoal e remota ou virtual, isso aqui já é outra coisa também que a gente pode definir se o usuário vai carregar, por exemplo, um terminal server, né, dentro do servidor, então ele pode acessar de outra máquina um terminal server que seria uma tela do Windows. Na verdade, isso aí define se ele tem acesso ao terminal server, a esse micro, ao servidor no caso, com o usuário dele. Isso aí. Se ele é um usuário DTS também, né? Então eu posso, ele tem ali aquela área, atribuir uma área de trabalho virtual a esse usuário. Ou seja, esse usuário vai ter uma área de trabalho, além do host dele poder se logar, ele vai ter uma área de trabalho remota também. Do servidor, para poder gerenciar o servidor, né? Aqui a gente tem que mostrar mais as organizações, já mostrou, né? Os caminhos do perfil aqui, né? Da onde ele vai carregar o perfil para esse usuário, o caminho local do usuário e o caminho do perfil, né? Vamos fazer aquelas restrições agora, então? Vamos fazer aquelas restrições ali, né? Deixa eu pegar aqui na guia. Deixa eu ver aqui um código assim. Aqui, ó, que eu queria chegar. Então aqui a gente pode definir algumas opções, né, para o usuário Bruno, digamos. Se eu definir aqui fazer logon em, eu vou definir os computadores que ele pode fazer logon ou não, né. Então se, por exemplo, eu definir aqui os seguintes computadores, a gente vai colocar aqui PC1, Então esse usuário Bruno só vai poder se logar através desse computador chamado PC1 na rede. A gente pode fazer um teste agora lá até, vamos aplicar aqui. Vamos lá para o XP, tá aqui. Vamos tentar fazer um logon lá do usuário Bruno no servidor. Sim, tu colocou antes? Ifsul.2012. Ifsul.2012. Carregou aqui o usuário. A gente não atualizou, vamos ver. Acho que ele não atualizou ainda. Lá. Vamos testar lá de novo. Fazer logon em seguintes computadores. Acho que ele demora um pouquinho para atualizar. Vamos ver.
de novo. Olha aí, agora atualizou a estação de trabalho, né? Então deu o aviso que a conta não permite que você use essa estação de trabalho. Tente fazer logon a outra estação de trabalho, que é aquela que a gente definiu lá como PC1. Como esse computador com Windows XP não se chama PC1, o usuário não pode se logar desse computador. Né? Mesmo que esse usuário seja administrador, mesmo que ele seja a nível de administrador. Né? Então a gente vai definir lá de novo, né, as permissões para esse usuário aqui. Agora faz o controle por horário. Vamos fazer o controle por horário. Tirar o controle de host. Aqui em conta. Então a gente vai vamos tirar aqui o controle de host. Ele pode se logar em todos os computadores de novo. Vamos dar um aplicar. A gente tem essa outra opção aqui que é muito legal, que é a opção dos horários, né? Que o usuário pode se fazer login ou não no servidor. Por padrão ele vem permitido todos os horários e todos os dias da semana. Então a gente vai dar um logon negado aqui para todos os dias e todos os horários da semana e vai definir agora. Hoje é quarta-feira, né? Deixa assim por enquanto pra gente mostrar lá. Tem quarta-feira. Vamos colocar aqui logon permitido. Quarta-feira em todos os horários, só pra gente mostrar lá pra vocês como é que funciona. Vamos ver se ele já atualizou lá. Aí ele conseguiu logar, né? Agora a gente vai voltar lá e vai definir as opções de novo como negado. Desloga antes do XP. Conta. Horários de logon. Então a gente vai definir aqui, por exemplo... Cadê as 10 horas? Porque como a gente já passou as 10 horas, a gente está tentando interno aqui. Isso. Vamos fazer aqui, vamos marcar todos, vamos dar o logon negado. Vamos colocar aqui que ele pode fazer logon das 22 horas em diante, né? Sim. Não, que ele não pode, né? Que ele não pode, isso. E o restante deixa Aqui, poder. para cá, logon permitido. Isso aí. E das 20 horas até a meia-noite, né, no caso ali, não pode fazer logon. Então, como a gente já passou das 20 horas aqui, a gente vai fazer um teste lá agora. Vamos ver se ele já deu uma atualizada lá. É que tu não... Vamos deslogar ele aqui. Fazer um logoff. Lembrando que isso é a opção de logon, né? Isso. Uma vez que a pessoa está logada, esse controle de horário não vai... Justamente. Como eu já deixei o usuário logado antes ali para mostrar para vocês. Ele estava já logado, a gente foi lá, alterou os horários, mas como o usuário já estava logado, então as permissões não valem. Então agora que a gente vai fazer o teste aqui para ver se realmente está funcionando, né? A restrição que a gente definiu lá. Olha aí, já deu o aviso, sua conta não tem restrições de tempo que impedem de fazer logon no momento. Novamente mais tarde. Então essa é uma função muito legal que a gente pode definir tanto para usuários empresariais como para usuários, por exemplo, em casa, se você quer definir lá para o seu filho não acessar a máquina em tal horário lá, seria bem interessante, né? Então a gente vai voltar lá no Windows agora, server, né? Vamos retirar as permissões ali, né? Da conta. Sempre clico em perfil. Vamos definir aqui que ele pode fazer logon agora. Todas as horas da quarta-feira. Aqui eu tenho outras opções, né, dentro dessas configurações, que seria o usuário não deve alterar a senha no próximo logon. O usuário não pode alterar a senha, que o Bruno já tinha definido na criação do usuário lá, né? E a senha nunca expira. Se a gente marcar essa opção aqui do usuário ter que alterar a senha no próximo logon ali, agora quando a gente for fazer um logon lá, ele vai pedir para criar uma senha nova, né? Aqui ele já deu um aviso, né, que você não pode selecionar no mesmo usuário em ambas as ações. O usuário deve alterar a senha no próximo logon e o usuário não pode alterar a senha.
Então, na verdade, o que acontece? A gente estava definindo aqui que o usuário não pode alterar a senha. Então, se a gente marcar que o usuário deve alterar a senha no próximo logon, essa opção já fica inválida, né? Então, a gente vai, por default, ele já desmarcou porque ele deu aviso, né? Aqui ele já deu um aviso que a senha nunca expira e o usuário será tem que alterar a senha no próximo logon lá, né? Vai ser solicitado a alteração da senha. Não será solicitado. Que a senha nunca expira. Isso, vamos tirar também, desmarcar também. Ok. Agora vamos testar lá. Se vai realmente funcionar, né? Isso. Vou dar um Enter. Aí, agora já deu o aviso aí que é necessário que você altere a senha no primeiro logon. Vai dar um OK e aqui ele vai pedir para a gente adicionar a nova senha. Aí. Botou a mesma, né? Botou a mesma? Vou fazer de novo aqui então. Então, vamos colocar uma senha aqui diferente. Aí, a senha foi alterada, né? Agora a senha nova que passa a valer. Ele já automaticamente já loga, né, dentro do sistema. Ele vai voltar lá no server. Então é isso aí, pessoal. Acho que, não sei se a gente tinha que falar mais alguma coisa aí, mas a princípio a gente fez Manutenção de usuário. manutenção de usuários no AD, mais ou menos isso aí, basicamente isso aí. A gente fez um vídeo assim bem simples para apresentar para vocês como que a gente gerencia assim umas pinceladas em cima disso aí, porque se a gente for mexer bastante aqui em permissões, a gente vai entrar em permissões de arquivos, vai entrar em permissões lá de cotas de usuário, etc, que daí já é tema dos outros grupos que estão fazendo trabalho junto com nós, né? Então a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O pessoal aí, quando precisar dar um auxílio para vocês também, a gente está à disposição aí. Beleza. Valeu, pessoal. Um abraço.